Olá, terceirão! Tudo bem? Nesta videoaula falaremos sobre a aula 18. Origem da linguagem. Qual seria a origem da linguagem? Ela é natural ou convencional? A tese naturalista defende a identidade entre o nome e o objeto nomeado, revelando a essência deste como ele realmente é. Já a tese convencionalista defende que qualquer palavra pode ser o nome de qualquer coisa, de modo que todos os nomes estão bem aplicados. O filósofo Platão é contrário às duas concepções. Primeiro porque, segundo ele, apesar de parecerem teses completamente opostas, levam, no entanto, à mesma conclusão. Todos os nomes que usamos são verdadeiros e, portanto, não há falsidade. E segundo, porque para ele, as duas teorias não explicam o fato de que nós podemos compreender o significado das palavras independentemente da forma, presença ou ausência de certas letras ou acentos na qual elas são escritas. Em outras palavras, o conteúdo cognitivo ou significado das palavras permanece constante, apesar de quaisquer alterações que os seus nomes sofram. Em suma, as palavras não são em si portadoras de significado, mas transmissoras dela. A origem delas estão, portanto, nas ideias. Aristóteles, por sua vez, entende que atribuir nomes é o pressuposto fundamental da linguagem. Nada pode ser predicado de uma coisa, salvo seu próprio nome, e é por meio da nomeação que podemos identificar o uso ou a função da linguagem. No sistema aristotélico, as categorias servem de fundamento ao conhecimento das coisas. Elas são os princípios básicos que tornam o conhecimento possível, capazes de dar conta da diversidade e da multiplicidade que o mundo apresenta. A categoria primordial é a da substância, a qual as demais fazem referência. São elas: qualidade, quantidade, relação, agir, paixão, lugar e tempo. A querela dos universais. A querela dos universais pode ser definida como aquela que investiga sobre a possibilidade da existência ou não existência de realidades universais. E se existem, que tipo de existência possuem? Em outras palavras, se existem, sua existência é real ou meramente mental, isto é, pensada? Segundo a posição realista, os universais existem em si e por si, isto é, não dependem das coisas sensíveis e são anteriores a elas. O nominalismo, ao contrário, sustenta que os universais não existem, como também não possuem qualquer relação com as coisas existentes, pois estas existem separadamente. O que seriam então os universais segundo o nominalismo? A indicação de uma multiplicidade de coisas ou indivíduos, nada mais. O filósofo Jean-Jacques Rousseau estabeleceu uma teoria sobre a origem da linguagem a partir do que ele denomina como estado de natureza. Quando falamos em estado de natureza, devemos ir além de uma concepção histórica. Segundo Rousseau, é um estado com um valor referencial, onde ele estabelece tudo aquilo que é artificial no ser humano, ressaltando o quanto a natureza humana está corrompida. Nesse estado, a linguagem surge devido à necessidade que todo ser humano tem de se comunicar. O ser humano pode se comunicar de diversas maneiras, pelo movimento corporal, isto é, os gestos, e também através das palavras. Você pode se perguntar, como nascem os gestos? Segundo Rousseau, eles nascem das necessidades físicas naturais humanas. A palavra, segundo ele, nasce da paixão, do sentimento. A partir dessas conclusões, Rousseau entende que o ser humano não começou raciocinando, mas sentindo. Rousseau quer demonstrar que a linguagem é fruto de uma necessidade interna, sem o uso da voz. Porém, a evolução da linguagem, principalmente a vocalizada, está ligada ao desenvolvimento da vida social. A linguagem primitiva, aquela que não usa a voz, está relacionada a este estado de natureza.
por ser um atributo natural derivado das necessidades físicas e momentâneas. Quando surge a sociedade, consequentemente, o ser humano precisa utilizar a voz e desenvolver uma linguagem de convenção. As primeiras palavras foram motivadas pelo sentimento e necessidades morais. A evolução da voz, portanto, consistiu em perder a voz ligada às paixões para encontrar aquela que seria fruto do raciocínio humano, fundamental para o convívio com o outro. Dúvidas? Anote em seu caderno ou deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.